Saúde a todo o povo de Deus com a preciosa paz do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva e torne-se membro aqui do canal. Nosso objetivo é abençoar você com a palavra de Deus no seu lar, amém? Nós vamos estudar a lição de número 2, onde fala sobre despertamento espiritual, um milagre. A nossa lição ela está baseada na leitura bíblica em classe de Esdra, capítulo 1, versículo de 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O textuário da lição encontra-se em Romanos 13, versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Como nós estamos falando sobre despertamento espiritual, na lição passada nós falamos sobre a oração de Daniel para um despertamento, né? Daniel orou para um despertamento espiritual. Por quê? A gente viu claramente que o povo de Israel havia pecado, desobedecido a Deus, e por conta dessa idolatria, de toda essa infidelidade, apostasia espiritual, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E lá em Babilônia o povo ficou num período de 70 anos. E Jerusalém foi totalmente destruída, seus muros derrubados, seu templo destruído, as peças, os utensílios, tudo que era sagrado foi levado para a Babilônia. E passou 70 anos. O profeta Daniel, ele observou que na profecia Jeremias tinha falado claramente que quando passasse os 70 anos, Deus haveria de levar de volta o seu povo para a sua terra. E Daniel ali ficou animado com aquela profecia e começou a orar. Deus despertou ele espiritualmente. E ele orou e teve uma resposta de Deus. A seu tempo, Deus levantou Ciro, rei da Pérsia, para poder realizar um grande despertamento espiritual. Veja que Ciro não era um homem que servia a Deus, mas foi usado por Deus. E a Bíblia deixa bem claro que Ciro expressou que foi encarregado por Deus. Deus escolheu ele, deu a incumbência para que ele reerguesse a cidade de Jerusalém, ou seja, que o povo voltasse para a sua terra e reerguesse Jerusalém e o templo. Então isso é prova de um despertamento espiritual. E esse despertamento foi um milagre, porque qual era a situação do povo de Israel depois de 70 anos na Babilônia? O povo estava numa situação difícil, porque já estava acomodado, o povo estava acostumado, conformado com aquela nova realidade naquela cidade estrangeira, se acomodou com o paganismo, com tudo aquilo, os seus deuses, tudo aquilo que era cultural, babilônico. O povo se acostumou. Então, Daniel, ele orou. Deus despertou ele, ele orou para Deus fazer um grande despertamento espiritual. E isso começou quando Deus levantou Ciro, um novo imperador que estava sobre todos os reis da terra. A verdade prática diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus.
Daniel foi despertado, orou. Ciro foi comissionado para fazer essa grande obra. E ele se submeteu à vontade de Deus. Então a gente vê que o despertamento espiritual de fato é um milagre. A gente vê um homem orando em prol daquilo. Depois a gente vê a resposta da oração quando Ciro ele se levanta sobre todos os reis da terra, subjugou Babilônia e chega e diz para o povo de Judá voltar para a sua terra, reerguer a sua cidade, a cidade santa de Jerusalém e o seu santo templo, que era dedicado a Deus. Então o que é isso? Um despertamento, um verdadeiro milagre. Então a nossa lição ela é bem objetiva e aqui a gente vê que o despertamento era algo especial que tinha que acontecer, porque do contrário não haveria esse despertamento da parte do povo. Ciro já havia decretado, ficou lavrado tudo. Mas havia um problema difícil. O povo estava acomodado. O povo já estava vivendo aquela realidade, se conformou com aquilo. Então, para que aquele povo se levantasse de onde estava, voltasse para sua terra, reerguesse o templo, precisava de um despertamento espiritual. Muitas pessoas, quando ficam numa adversidade, acabam se acomodando com aquilo, se conformam. E isso era o que estava acontecendo com o povo de Israel, com a nação ali, o povo de Judá. Então, somente um despertamento espiritual para que o povo ali recuperasse o ânimo, o seu sentimento de patriotismo, a sua fé, para voltar-se para Deus. Aí nos vem a primeira pergunta aqui, baseada no primeiro tópico da lição. Esse despertamento espiritual parte de quem? Quem inicia? Quem dá o pontapé inicial para isso? Será que foi Daniel orando? Ou o rei Ciro, que comandando todo o império, deu essa voz para que o povo voltasse para sua terra? O despertamento espiritual não emana de homem, não emana da força de um império. O despertamento espiritual emana de Deus. É Deus que desperta. Deus despertou o profeta para orar. Deus levantou aquele rei sobre todos os reis para dar a liberdade ao seu povo, para que esse despertamento espiritual passasse a ser espalhado por todo o povo de Israel, por toda Judá. Então, é Deus que desperta, é Deus que levanta. Quando parece que está todo mundo conformado, que todo mundo está ali voltado para aquilo de forma negativa, parecia que a nação ali não se levantaria mais, parecia que Deus foi derrotado. Somente Deus para despertar o seu povo para poder se erguer. Porque Deus é fiel nas suas promessas, né? Não podemos esquecer disso. Então, se é Deus que desperta, se é dele que emana esse despertamento espiritual, com base nos seus decretos, nas suas promessas, nos pactos, nas alianças,
qual era a finalidade? Se é algo que parte de Deus, tem uma finalidade especial. E essa finalidade era duas. Primeiro, a restauração nacional de Israel. A situação que Israel estava, ou seja, o povo de Judá ali, cativo, era que o povo estava aos poucos perdendo a sua nacionalidade. Por quê? Foram 3 levas de povos de Jerusalém, de todo Israel, para a Babilônia. Sua cidade foi destruída. Jerusalém era uma cidade fortificada, com muros. E de repente, toda a cidade é saqueada, destruída, seus muros foram abaixo, seu templo destruído. O povo não tinha mais aquele sentimento de nacionalidade. Por quê? A sua cidade, a sua terra, tudo foi destruído. O templo, a cidade, os muros. E pior ainda, o povo foi arrancado da sua terra e foi levado para a Babilônia para ser subserviente àquele império. Então, havia ali um certo desânimo, porque o povo estava aos poucos perdendo a sua nacionalidade. Passando mais do que os 70 anos, com certeza o povo ia se extinguir. Não ia existir mais o povo de Israel, o povo de Judá. Mas Deus é fiel nas suas promessas. E esse despertamento tem um propósito. Então, o primeiro propósito é a restauração nacional. O povo precisava se despertar para voltar para sua terra, porque a terra que eles foram tirados foi dada por Deus. Deus prometeu desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então o povo precisava se despertar nacionalmente, precisava dessa restauração, porque eles se conformaram longe da sua terra e não estava mais fazendo questão, porque estava vivendo em outra realidade. Então o povo precisava desse despertamento, e o propósito desse despertamento é restaurar o povo nacionalmente. O povo lembrar que foi Deus que deu aquela terra, desde os patriarcas, que tirou aqueles moradores que estavam lá, deu vitória ao seu povo Israel para poder tomar posse daquela terra. Então, o povo precisava desse despertamento, precisava ser restaurado, porque o sentimento de nacionalidade parece que não havia mais naquele povo. Por isso que Daniel orou por um despertamento. Às vezes tem pessoas, já estou conformado com isso aqui. Vou ficar por aqui, aqui é moderno. Tem paganismo, mas a gente consegue viver aqui de uma certa forma. Então, isso é o quê? Se conformando com o mundo. Mas o povo de Deus precisava ser restaurado nacionalmente para voltar para a sua terra. Então, era esse o propósito do despertamento espiritual. O segundo propósito, a restauração espiritual. Se o povo estava precisando de restauração nacional porque não tinha interesse para voltar para sua terra, viver a sua nacionalidade, seus costumes, sua cultura, seus hábitos nacionais, havia também a necessidade de uma restauração espiritual, porque eles estavam vivendo em um lugar onde o paganismo tinha uma grande influência. Toda sorte de cultura
pagã era manifesto ali na Babilônia. Então, era um mundo moderno, ao mesmo tempo não tinha nada a oferecer para aqueles que serviam a Deus, a não ser que aquelas pessoas se conformassem com aquilo e se influenciassem por eles. Mas a restauração espiritual era necessária por meio desse despertamento. Por quê? O povo precisava servir ao Deus verdadeiro. Abraão, Isaque e Jacó e os demais profetas, homens de Deus como Moisés, Josué, serviram ao Deus verdadeiro. O Deus que falou com Abraão, com Isaque e Jacó. E agora o povo estava vivendo num lugar onde havia diversidade de deuses, padroeiros, deuses pagãos, que não eram Deus verdadeiro. E o povo de Israel, o povo de Judá não podia se conformar com aquilo, eles precisavam ser restaurados espiritualmente. Tem pessoas que numa situação dessa, como nós estamos na epidemia, nessa pandemia, aliás, às vezes tem pessoas que ficam desejando a volta dos cultos, o círculo de oração, ter toda aquela liberdade para servir a Deus, mas já outros ficam tão preocupados com essa pandemia que acaba se conformando. Pessoas que até dizem assim: eu agora só vou ficar servindo a Deus em casa. Isso vai passar. Isso não vai ficar para sempre. Vai passar. E tem pessoas que às vezes querem não ficar em casa agora. Por quê? Às vezes se conforma com aquela realidade, com aquela adversidade. Mas que Deus nos desperte espiritualmente, nos restaure. O povo de Israel precisava ser restaurado, precisava voltar-se para Deus, buscar Deus, orar a Deus, para voltar para sua terra, para servir o Deus verdadeiro, o Deus de seus pais. Então, esse era o propósito do despertamento espiritual. Restaurar a nação de Israel, ou seja, nacionalmente, a nação de Israel, né? Restauração nacional de Israel. E segundo, a restauração espiritual, porque o povo não está servindo ao seu Deus verdadeiro, exceto alguns como Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que serviam a Deus ali em meio àquela influência pagã, mas muitos ali estavam conformados. Pessoas que se influenciam fácil. Então, eles precisavam dessa restauração espiritual para voltar-se para Deus, voltar para Jerusalém, reerguer a cidade, os muros, reconstruir o templo para que a glória de Deus ali volte a se manifestar e o povo ser guiado e abençoado por Deus. Esse era o propósito. E isso tem base em quê? Na fidelidade de Deus, porque Deus ele cumpre as suas promessas. Deus mostra o quanto é fiel. Então, apesar dessa adversidade, do povo passar 70 anos no cativeiro, houve algum benefício? Sim, porque Deus ali cumpriu suas promessas. Deus não ia deixar o povo ali. E o povo foi para ali porque foi consequência de seus atos. E foi o meio que Deus permitiu para que o povo ali voltasse para Ele. Desse o devido valor e glória ao Deus verdadeiro que tirou da terra do Egito. Então Deus mostra a sua fidelidade. Deus ele renova as promessas e as bênçãos. Tudo isso é claramente compreendido dentro desse contexto. Deus ele renova a fé dos abatidos. Então, esse despertamento promovendo essa restauração nacional de Israel,
a sua restauração espiritual, era o ponto principal para que o povo voltasse para sua terra e passasse a servir a Deus, cumprindo assim aquele decreto que era uma ordem expressa de Deus, porque esse despertamento não foi da vontade humana, e sim emanando do próprio Deus. Deus tinha propósitos especiais. Então, o que a gente pode aprender, tirar lições desse despertamento espiritual? Que com esse despertamento, os homens eles podem se tornar mais obedientes. A gente vê o exemplo de Ciro. Ele se submeteu à vontade de Deus. Aquele homem foi chamado de servo de Deus, conforme Isaías. Porque foi Deus que mandou. Deus está no controle de tudo. Quando a gente vê assim, algum tirano, pensamos até que aquilo dali está fora do controle de Deus, mas não está. Deus está no controle de tudo. Deus ele até permite dar corda, mas quando é no momento que Deus quer intervir, o que prevalece é a vontade de Deus. Então a gente vê aqui o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme Neemias, capítulo 12, versículo 47, aliás, capítulo 12, versículo 44 a 47, que diz assim: também no mesmo dia se nomearam homens sobre a câmara, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei, para o sacerdote, para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali, e fazia a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores, e cânticos de louvores, e ação de graças a Deus, pelo que todo Israel já não, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Adão. O que é isso? É a promessa de Deus. A gente vê aqui como Deus é fiel. A gente vê aqui como esse despertamento estava promovendo a restauração nacional de Israel e também a sua restauração espiritual. O povo se empenhou, já havia um serviço, já havia todo aquele agrupamento de pessoas, como era já nos dias de Davi e de Salomão. Já havia ali a presença dos sacerdotes, o povo já estava sendo assistido pelos sacerdotes, instruídos, os cantores, os levitas. O que é isso? É a restauração espiritual. O povo voltou a cultuar, ouvir a palavra de Deus. Então, isso prova o quê? Que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que o crente deseje intensamente ser fiel à palavra de Deus. De fato, quando nós somos despertados por Deus, quando nós nos submetemos à sua vontade, à sua palavra, o Espírito Santo é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta e nos faz desejar cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que é guiado pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Então, meus amados, esse despertamento espiritual é um milagre na vida do crente, na vida do cristão. Mesmo em tempos difíceis, como era naqueles dias
de Daniel, de Judá no cativeiro. Mas o povo não estava desamparado. O Deus Criador, o Deus verdadeiro, estava no comando de tudo. Ele despertou o profeta para orar. Ele despertou aquele imperador que estava reinando sobre todos os reis. Deus levantou ele e deu ordens específicas, e aquele rei se submeteu e baixou um decreto para que o povo de Deus, o povo de Judá, voltasse para sua terra, reerguesse a cidade, levantasse o templo, voltasse a cultuar o Deus verdadeiro e da garantia de tudo o que precisasse. O que é isso? É um milagre, é um despertamento de Deus. A vontade de Deus prevalece. Então, tudo a seu tempo, porque Deus está no controle de tudo. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, a verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Quando nós, consequentemente, nos submetemos à vontade de Deus, Deus ele passa a fazer grandes coisas. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?